Evangelista Joás Vicente. Depois da palavra de Deus, nós ouviremos a cantora novamente cantar os 40 hinos que faltam. Amém? Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que eu estou feliz por estar aqui nesta noite para juntos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O clima hoje é de adoração. O ambiente está farto. A presença de Deus é forte neste lugar. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui. Glorificar a Deus pela vida do nosso pastor Rosildo Ferreira, pela confiabilidade. Louvar a Deus pela vida do nosso evangelista Djalma Barbosa, o nosso evangelista Zedequias Francisco, por ter nos concedido essa oportunidade. E também a nossa irmã Elivânia Firmino, não é isso? E família, por ter nos feito esse convite. Foi um convite pesado. Até agora eu estou querendo correr, mas as portas estão fechadas. A solução é eu ficar, porque o negócio é muito sério. Tem que entregar o que Jesus colocou no meu coração para eu descansar. Não é verdade? Quero louvar a Deus pelo Instituto Educacional Fonte do Jardim, alunos, funcionários. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu também estou sendo abençoado por esse instituto. Meus 3 filhos estudaram e foram muito abençoados no Instituto Educacional Fonte do Jardim. Minha gratidão, irmã Vânia, Deus abençoe. Senhora, o nosso irmão Paulo e toda a família, nosso amigo Elivaldo, irmã Andréa, Deus abençoe essa instituição que tem preparado vidas, e nós vemos aqui um testemunho vivo do que o Instituto faz na vida de um jovem, na vida de uma criança. E é uma escola 100%, posso dizer assim, cristã. Eu acompanhei na época que os meus filhos estavam estudando, e realmente é uma bênção de Deus. Meus irmãos, queremos louvar a Deus pela vida da nossa irmã, a cantora Rayane Vanessa. Deus abençoe. Ela cantou, irmão, o primeiro hino foi tudo aquilo que Jesus colocou no meu coração. Estava pedindo uma confirmação a Deus, se seria isso que eu iria falar, esta palavra que Ele colocou no meu coração. E o primeiro hino que ela cantou, e os demais hinos de exaltação a Deus, glorificação a Deus. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, nós viemos no único intuito, louvar a Deus. Cantar, louvar e adorar e exaltar o nome de Jesus. Dizer que Ele é grande, dizer que Ele é Senhor. Jesus, nesta noite, Ele vai operar na tua vida, está operando através da adoração. Se você adorar em espírito e em verdade, você vai sair daqui com a sua bênção na mão. Se você adorar ao Senhor em espírito e em verdade, a partir de hoje a tua vida não será a mesma. Deus está presente de uma maneira grande aqui, irmãos. Meus irmãos, vamos ler o tema, o versículo que foi escolhido para a gente falar nesta noite. Salmo de número 145 e o versículo de número 3. Vamos ler o verso 1 ao 3, para nós meditar um pouco na palavra do Senhor. Os irmãos, tenha calma. Daqui a pouco nós queremos ouvir mais uma vez a cantora. Falta 40 hinos ainda, não é isso? Eu também quero ouvir pelo menos uns 39. Eu vou escutar em nome de Jesus. Meus irmãos, diz assim o texto bíblico. Quem veio ouvir a palavra de Deus, irmãos? Amém. Quem encontrou a Bíblia, diga amém. 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 Você trouxe a Bíblia?
Pronto, é a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. E você vai deixar ela aberta. Hoje eu vou ler a Bíblia com vocês. Jesus disse assim: leia a Bíblia. E eu vou ler a Bíblia com vocês. Salmo de número 145, versos do 1 ao 3, que nos diz assim a palavra de Deus: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Verso 3: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Diga assim comigo: Deus é grande e digno de louvor. Deus é grande e digno de louvor. Pronto, isso aqui é o tema do que nós vamos falar nesta oportunidade. Deus é grande e digno de louvor. Eu digo assim que nós vamos falar que Deus é grande, irmão, mas é impossível o finito explicar o infinito. É impossível o pequeno explicar o grande, não é isso? O fraco explicar o forte. Então, vamos, na medida do possível, nos minutos que nos resta, trazer esta palavra, tentar de uma forma simples, clara, explicar um pouco a respeito da grandeza de Deus. É impossível, mas vamos aqui, com a Bíblia em nossas mãos, ver o que é que a Bíblia diz a respeito da sua grandeza. E dizer também algo interessante, que Ele é digno. Nós precisamos entender que Ele é digno, não é isso? O Salmo de número 145 é um dos salmos, ou melhor, os 6 últimos salmos, convida ao povo, a criatura, a criação, a adorar o Senhor, a louvar o seu nome. Todos os 150 salmos, nós sabemos que a harpa dos judeus fala de cânticos e de louvores. Não somente quando nós mencionamos ou falamos nos salmos, vem logo à mente Davi, mas não foi Davi somente que escreveu os salmos. Podemos ver também que Salomão, os filhos de Coré, Asaf, Moisés, outros anônimos, mas quando é citado os salmos na igreja, ou um dos salmos, vem logo à mente que foi Davi. Por isso que acredito que isso vem logo em nossa mente, porque Davi, ele foi um exímio adorador, um homem segundo o coração de Deus. Eu não quero falar nesta noite, eu não vou detalhar para não tomar tempo, eu não vou querer falar na canonicidade, não vou querer falar no gênero literário, na autoria, na data do livro, no propósito do livro, nas personagens principais, ou no tema principal do livro, nem... eu quero ir direto ao assunto. Eu quero falar no Salmo de número 145. É uma fonte inesgotável, mas eu quero meditar um pouco no Salmo de número 145. O salmista Davi, no Salmo 145, no verso 1 ao 7, ele louva a Deus pela sua glória e pela sua grandeza. No verso 8 ao verso 10, ele louva a Deus pela sua bondade. No verso 11 ao verso 13, ele louva a Deus pela supremacia e pela grandeza do seu reino. Do verso 14 ao verso 16, ele louva a Deus por sua providência, pelo seu cuidado pela criação. Do verso 17 ao verso 21, ele louva a Deus por sua misericórdia salvadora. Observe que o Salmo 145 tem apenas 21 versos, que nós não queremos ler para não tomar tempo. Vamos meditar apenas no verso de número 3, que diz que Deus é grande e digno de louvor. Os hinos que foram entoados aqui é falando da grandeza de Deus, da soberania de Deus, dizendo que Ele é, que Ele pode, que Ele faz. E o salmista, aqui neste Salmo de número 145, o que me chama a atenção é que Davi, ele diz neste Salmo 16 coisas a respeito de Deus. Primeiro, ele diz que Ele é Deus. Segundo, Ele é Rei dos Reis. Terceiro, Ele é o grande Senhor. Quarto, Ele é piedoso.
Quinto, ele é benigno. Sexto, ele é sofredor. Sétimo, ele é misericordioso. 8, ele é bom para todos. 9, ele é provedor. 10, ele é justo em todos os seus caminhos. 11, ele é perfeito, ele é santo em todas as suas obras. 12, ele está perto daqueles que o invocam. 13, ele é protetor, ele livra o seu povo. E 14, ele é louvado por todos e por toda a sua criação. 15, ele é glorioso e insondável. E 16, ele é o Todo-Poderoso. Os irmãos percebam que é impossível explicar a Deus. É verdade, porque Deus é infinito. Ele é maior do que o universo. O universo é tão grande. O universo é grande demais. Não se pode calcular a sua dimensão. Mas Deus, ele é o criador do universo. Enquanto mais os estudiosos pesquisam a respeito do universo, nós descobrimos que ele é grande. Enquanto mais se descobre que o universo é grande, nós também descobrimos que Deus é mais grande ainda, porque Deus, ele não está limitado ao universo, ele está acima do universo. O universo existe bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas, de sóis, de luas. Existe, o universo é muito grande, mas Deus é maior, não é isso? Então, a primeira coisa importante é que Deus, ele é apresentado aqui neste Salmo 145 como ele é Deus. Diga assim para esse irmão: ele é Deus. Já foi cantado aqui nesta noite através da nossa irmã que ele é Deus, que ele está se apresentando aqui nesta noite como Deus. Observe que para nós conhecermos um pouco a respeito da sua graça, da sua bondade, nós aprendemos que Deus, ele está acima da sua criação. E podemos entender que Deus, nós podemos conhecer algo a respeito de Deus através dos seus atributos. O atributo é aquilo que qualifica um ser, aquilo que qualifica uma pessoa. Existem os atributos comunicáveis, existem os atributos morais, existem os atributos exclusivos e os atributos exclusivos e os atributos incomunicáveis. Observe que os atributos morais de Deus e os atributos comunicativos que ele compartilha com a raça humana. Deus ama, nós amamos também, apesar de amar de uma maneira inferior à maneira que Deus ama. Deus é misericordioso, nós também somos misericordiosos. Deus é bom e na maneira limitada também nós podemos agir com atos de bondade. E assim sucessivamente. Deus, nos seus atributos comunicáveis, nos seus atributos morais, ele compartilha com a criação, ele compartilha com a raça humana. E de certa forma, de uma maneira bem limitada, ele compartilha conosco esses atributos: amor, misericórdia, bondade, compaixão, enfim. Agora, existem uns atributos que Deus não compartilha com a raça humana, não compartilha com nenhum ser, nem anjos, nem seres humanos. Os atributos incomunicáveis, os atributos exclusivos de Deus. E eu vou citar alguns aqui para os irmãos entenderem ou compreenderem como Deus é grande, como Deus é soberano. Primeira coisa, nós aprendemos que Deus, ele é esse atributo, irmãos, esses atributos exclusivos de Deus, só quem tem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os arcanjos não têm, os anjos não têm, os querubins não têm, os demônios não têm, os grandes da terra não têm, os reis não têm, os fortes não têm. Somente a divindade é que possui esses atributos, porque ele é Deus e ele não compartilha esta glória com ninguém. A Bíblia diz em Isaías capítulo 42 e o versículo 8, ele disse assim: eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória eu não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Primeira coisa, primeiro atributo exclusivo de Deus. Eu vou falar aqui, irmãos, logo da grandeza de Deus, e depois nós vamos falar no segundo ponto, nós vamos falar a respeito da sua dignidade. Nós vamos entender
dizer que realmente Deus é digno. Ele é digno por natureza. Primeiro atributo de Deus, Ele é onisciente. Que é isso, irmão Joás? Ele sabe de tudo. Ele é o dono do conhecimento. Se você ler o Salmo de número 139, versículo 1, você vai encontrar: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que tudo, ó Senhor, conhece. Tu me cercaste em volta. Puseste sobre mim a tua mão. Primeira coisa que eu aprendo é que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. No tempo real, Ele sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas. 1 Samuel, no capítulo de número 16 e o versículo 7, quando Samuel foi ungir um rei para Israel, quando chegou na casa de Jessé, apareceu primeiro Eliabe. Quando Samuel ele viu Eliabe, ele disse: está aqui perante o Senhor o seu ungido. E o Senhor disse: Samuel, Samuel, não atente para a estatura nem para a aparência, porque o homem vê o que está fora, o homem vê a fisionomia, o homem vê a lanternagem, o homem vê a roupa, o homem vê por fora, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Deus não conhece somente por fora, Deus conhece o íntimo do coração do homem. É por isso que somente Ele tem este atributo. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele não conhece somente as nossas atitudes, mas também Ele conhece os nossos corações, a intenção do Espírito. Jesus disse em Apocalipse: eu sou que sondo as mentes e os corações. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17 e o versículo 9, Jeremias disse assim, no capítulo 17, versículo 9 e o 10: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Versículo 10, Deus responde: eu, o Senhor, esquadrilho o coração, conheço a mente, para dar a cada um segundo as suas obras. Observe, meus irmãos, Deus conhece todas as coisas. Já foi dito aqui, Ele é grande. Segunda coisa, outro atributo incomunicável: Deus é onipresente. Ele está presente em todo lugar. O Salmo 139 e o versículo de número 7 está escrito, acompanhe a sua Bíblia, por favor. Salmo 139 e o versículo 7: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, eis que aí tu estás. Se descer, se fizer a minha cama no Sheol, aí tu estás também. Se tomar asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará. Até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Verso de número 11: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me esconde. Aleluia, porque a noite resplandece como o dia. Ele é onipresente. Ele está presente no passado, Ele está presente no futuro, te esperando. Nós estamos limitados ao presente. Deus não é temporal, Deus é atemporal. Deus não está no tempo Cronos, Deus está no tempo Kairos. O tempo foi uma fenda que Deus abriu na eternidade por causa dos pobres mortais, por causa de nós. Ele estabeleceu tempos, anos, meses e hora por causa de nós, mas Deus não precisa de tempo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 8: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Observe, meus irmãos, Ele está presente na tua vida, na tua história. Ele não precisa se locomover, Ele está presente em todo lugar. Leva para cruzar o universo de um lado para o outro, leva trilhões e trilhões de anos-luz. Um segundo de anos-luz, sabe o que é? A luz percorre em um segundo 300 mil quilômetros. Em um ano, a luz percorre 9,5 trilhões de quilômetros. Observe, o universo é tão grande, mas Deus, Ele cruza o universo em fração de segundo. Deus não está limitado
fora do tempo. Nós estamos, mas Ele não. É por isso que Ele é digno de adoração, é digno de louvor, é digno de exaltação. Nesta noite Deus está dizendo: exalte, cante, louve, adore, adore, louve, cante, exalte. Ele merece, Ele merece, Ele merece, Ele merece. Aleluia. Terceira coisa, terceiro atributo: Ele é todo poderoso, Ele é onipotente. Os homens aqui embaixo, eu estou doido para pegar esse microfone. Os homens aqui embaixo, deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui deixa eu preso, deixa eu me soltar. Os homens pensam que são fortes, que tem poder. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 17, versículo 1: e era Abraão de 99 anos, e o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Jeremias capítulo 32, versículo 17, ele diz: ah, Senhor Jeová, eis que com teu poder e com teu braço estendido criaste os céus e a terra, e nada te é maravilhoso demais. Aleluia. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1 e o versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. A Bíblia também diz, senhoras e senhores, em Mateus capítulo 28 e o versículo 18, Jesus, quando ressuscitou, Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não sobrou nada para o diabo, não sobrou nada para os demônios. Ele é a fonte do poder. Você está com medo de servi-lo? Você está com medo de adorá-lo? O Deus que você serve, o Deus que você adora, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Deus não é somente onisciente, onipresente e onipotente. Ele também é transcendente. Sim, Ele é diferente, independente da sua criação. Somente Ele tem vida por si só. Ele subsiste sozinho. Ele não precisa do mar para existir, Ele não precisa do vento para existir, Ele não precisa dos anjos para existir. Ele tem vida em si só. Ele é a fonte da vida. Ele é transcendente, Ele é diferente, independente da sua criação. A Bíblia diz, senhoras e senhores, em Isaías 6, versículo 1: no ano em que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Observe, em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aleluia. E os serafins, eles voavam, estavam ao seu redor. Alguma expressão diz que estava acima dele, mas não, a expressão correta é: estava ao seu redor. E a Bíblia diz: cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e cantavam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E nesta noite, se você veio adorar a Deus, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Há milagre de Deus para aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. A unção de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Isaías 57, o versículo 15 diz o sublime, aquele que é santo, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Olha, Ele habita na eternidade, na sua transcendência. Ele está acima do universo. Sabe qual é o problema do cientista? É que eles procuram Deus na caixa, eles procuram Deus dentro do universo, mas Deus está acima, tão alto, que as pessoas não conseguem descobrir. Há uma sonda que os cientistas lançaram no universo há mais de 40 anos e não encontraram Deus ainda. Aleluia. Deus, Ele está acima do universo. E mais,
Oh glória, eu já estou começando, irmão. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Oh glória a Deus. Eu já fiquei feliz que o que eu ia pregar a cantora já cantou. Eu disse, pronto, é de Deus esse negócio. Jesus está confirmando a sua palavra. Aleluia. Ele é grande demais. Paulo escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, e o versículo 16: aquele que ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem pode ver, a ele seja a glória, o louvor eternamente. Ele é, escute, ele é os seus atributos: onisciente, onipotente, onipresente. Ele é transcendente, mas também ele é eterno. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 2: antes que os montes nascessem, antes que o mundo fosse criado, tu és Deus de eternidade a eternidade. Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 40, ele disse assim: eu levantei a minha mão aos céus e digo, eu vivo para sempre. Agora pergunta aos mortais, quem é que vive para sempre? Além dele, somente ele pode dizer, eu vivo para sempre. Por quê? Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Nunca haverá um tempo no futuro em que Deus não existirá. Deus é incriado, Deus é eterno, Deus não tem começo e Deus não tem fim. Isaías também disse no capítulo 43, versículo 13, olha o que ele diz: ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Quem? Pergunta para esse irmão aí, quem? Pergunta, manda alguém se levantar, quem? Operando eu, quem impedirá? Pergunta para esse crente que está dormindo aí, quem impedirá? Oh, aleluia, quem impedirá? Hoje eu vim adorar. Aleluia, a nuvem da glória de Deus está aqui. Cantai, adorai, louvai, exaltai. Ele está aqui nesta noite, recebendo a tua adoração. Adore a Ele com toda a sua força, mesmo desempregado, mesmo doente, mas nesta noite Ele pode te curar. Aleluia. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele vive para sempre. Outra coisa importante, outro atributo importante dele. O que é o tema? Deus é grande, não é isso? Se eu estiver fora, os irmãos me digam. Eu estou dizendo que Deus é grande. Eu estou dizendo aqui, nós estamos dizendo que Deus é grande. Ele é grande demais. Aleluia. Há um versículo escrito por Moisés lá em Deuteronômio, 5º livro do Pentateuco, capítulo 32, versículo 39. Ele disse assim: vede que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías 14, versículo 27: o Senhor Jeová determinou, quem pois invalidará? A sua mão estendida está, quem pois fará voltar atrás? Aleluia. A Bíblia comprova que o Deus que você serve é grande. O Deus que você serve é grande. O Deus que você vem adorar, Ele é grande. Jó se expressou assim, escute, está acompanhando na Bíblia, note aí para lá em casa. A Bíblia diz em Jó capítulo 37, versículo 5, aleluia: com a sua voz troveja Deus, Urimicala, Suriminésia, e faz coisas grandiosas que nós não compreendemos. Jó 42, versículo 2, ele disse assim: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Dá para você adorar esse Jesus? Dá para você adorar esse Jesus? Porque você quer parar de cantar,
porque você quer parar de fazer a obra, independente da circunstância. O salmista está dizendo no Salmo de número 45, versículo 2: eu te louvarei todo o tempo, eu te louvarei em todo o tempo. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: independente da circunstância, eu te louvo. Independente do que vir, eu te louvo. Com pão sem pão, com calçado sem calçado, com agenda sem agenda, com porta aberta, com porta fechada, eu te louvo. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui nesta noite. Adore a Ele com toda a sua força. Jesus vai curar a gente aqui nesta noite, porque Ele já me disse, o Espírito Santo, Ele já me falou aqui, Ele vai te curar através da adoração, Ele vai te curar através do louvor. Cante, cante. A Bíblia diz no Salmo 95, o salmista faz um convite: vinde e cantai, vinde e louvai, vinde e exaltai, vinde e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Ai, mas se for falar dessa grandeza aqui, vamos passar a eternidade. Escute, a igreja vai passar a eternidade buscando conhecer Deus e não vai conseguir, porque Deus é infinito. Isso, eu sei que isso dá um nó na cabeça de muita gente, mas é o Deus que nós vamos adorar aqui nesta noite. O nosso Deus, aleluia, Ele é grande demais. O que é esta doença para o nosso Deus? O que é esta prova que você está passando? Esta perseguição, Deus vai ter com teu inimigo. As ciladas que foram preparadas, as covas que foram cavadas, aleluia, vão cair, vão cair, vão cair. Deus é eterno. Aleluia. Eu vou dizer mais um atributo, que só é dele. O diabo fica doido para ter, mas não tem. Só quem tem é ele. É por isso que ele é Deus. Ele é imutável. Ele é imutável. Diga assim: Deus não se altera nos seus propósitos. Diga assim: Deus não muda. Números capítulo 23, versículo 19. Aleluia. Números 23, versículo 19. Ele disse assim, Números 23, vamos ler, versículo de Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Ele disse assim: assim diz o Senhor, eu não mudo, filho de Jacó, por isso não sois consumido. Toca nesse crente aí e diz assim: sabe por que tu está vivo? É porque Deus não muda. É porque Deus não muda. É porque Deus não muda. Os homens mudam, os homens passam, o tempo passa, mas Deus não muda. Urabacalachuremenécia. Oh glória, eu estou sentindo a fogueira acendendo aqui. A unção de Deus está aqui nesta noite. Me ajude a pregar. Adore a Deus comigo. Será que tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui além de mim? Aleluia, você vem adorar a Deus. Você vem adorar a Deus. Abre a tua boca e adora. Tiago capítulo 1, versículo 17. Está na tua Bíblia aí. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variações, em que não há mudança, nem sombra de variações. Ele não muda. Deus não se altera. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29 e o versículo 11: bem sei eu os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que esperai. A promessa está de pé. Deus não mudou. Ele não alterou palavra alguma. A promessa está de pé, de pé, de pé, de pé.
Ele não muda. 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 Tem hora que o crente quer desistir. Tem hora que o crente quer chutar o baldo. Tem hora que o crente quer chutar o pau da barraca. Mas quando ele escuta que Deus não muda, quando ele escuta que Deus não falha, sim, outro atributo de Deus, Ele é perfeitamente santo, sim. Deus não peca, Deus não pode pecar. Ele é santo por natureza, Ele é perfeito por natureza. A Bíblia diz em Números 24:19, Deus não mente. A Bíblia diz em Tito capítulo 1 versículo 2, Deus não se engana. A Bíblia diz também em Hebreus capítulo 6 versículo 18, é impossível que Deus minta. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, a Bíblia diz que não se achou engano na sua boca. 1 Pedro capítulo 2 versículo 22, a Bíblia diz que ele não pecou. Esse é o Deus que eu vim adorar nesta noite. Não precisa carregar Ele, aleluia, não precisa dar comida a Ele. Ele que supre as nossas necessidades, Ele que cuida de nós, Ele que te guarda, Ele que te protege, Ele que te sustenta, Ele que abre as portas, Ele que te cura nesta noite. Se você crê, aleluia, oh glória, oh. O teu Deus não peca. Deus não pode pecar. Oh glória. Ele não pode pecar. Eu vou concluir, viu, irmãos? Não vai não que a gente vai escutar a cantora. Aleluia. Espere aí, vá adorando a Deus. Cadeias vão ser quebradas, algemas vai ser quebrada. Tem muita gente aqui, eu vou profetizar, viu, irmãos? Tem muita gente aqui que está gritando por dentro, está preso, está vivendo, mas não está vivendo. O casamento está difícil, o matrimônio está difícil, o filho está dando trabalho, está gritando por dentro, está gemendo. Mas assim diz o Senhor: chegará dias em que irás dar grito de júbilo, irás dar grito de vitória, irás dar brado de vitória, porque Ele vai mudar o cativeiro. O que está embaixo Ele vai colocar em cima. Ele vai trazer aquele filho, Ele vai entrar no teu casamento, na vida do teu marido. Ele vai fazer uma mudança. Ô irmão João, será que aqui tem problema? Tem muito. Mas não é tudo anjo? Não, anjo não, nós somos salvos, crentes salvos, seres humanos, cada um com mais problema do que o outro. E eu vim fazer o que aqui? Tentar escapar, tentar sobreviver, vencer amanhã. E para você vencer amanhã tem que adorar hoje. E para você vencer o gigante de amanhã, você tem que adorar a Deus hoje. Você tem que adorar a Deus hoje. Você tem que recarregar a bateria hoje. Satanás está lá fora com a espada afiada te esperando. Mas se você dá lugar ao Espírito nesta noite, ele vai te encher de uma maneira tão grande. Ele vai te encher de uma maneira tão grande. Oh, aleluia. E fechando, a Bíblia diz que Ele é uno e é trino. Que é isso, irmãos? Somente Ele é. Ele é Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deus é uno e ao mesmo tempo manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Só Ele tem isso. A Trindade Santa, a essência é uma, a glória é uma, o poder é um, mas são três pessoas que desfrutam deste poder: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está no trono sendo louvado. O Espírito Santo está aqui nesta noite, passando em revista o teu coração, notando as tuas lágrimas, colocando no odre, notando as tuas necessidades. Você está aqui, mas está cheio de problema. Você está aqui, mas está gritando por dentro. Mas nesta noite Jesus tem um bálsamo, Jesus tem um alívio, Jesus tem a chuva seródia, Jesus tem um orvalho para o teu coração nesta noite. Se você crê, aleluia.
E fechando. Abra a sua Bíblia, por favor. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 4. Abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo de número 4. Ele é digno. E o que é ser digno? Ser digno é ser merecedor. Deus é grande e Deus é digno. Foi dito aqui que ele, em Isaías 40, versículo 12, ele pega a água do mar nas mãos. Ele mede o planeta a palmo, sim. Ele pesa o monte nas balanças. Isaías capítulo 40, versículo de número 12, versículo de número 16. A Bíblia diz assim, que Isaías 40, versículo 22. Ele está sentado sobre o globo da terra. Olha o tamanho de Deus. Ele faz da terra cadeira. Ele está sentado sobre o globo da terra, olhando para você. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Deus está olhando para você agora. Ele está vendo a intenção do teu coração. Ele está vendo, você está dizendo, que esse culto acabe logo. Ele está lhe vendo. Tem gente que não quer adorar de jeito nenhum, mas você vai ter que adorar. Um dia você vai ter que adorar. Adoração é reconhecimento. Adoração é entrega. Adoração é reconhecimento. Tem gente que não adora porque não tem força mais. Está sufocado. Está sem força. Isaías capítulo 40, versículo 29. Não ouvisse? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não há esquadrilhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Jesus, nesta noite, Ele vai renovar tuas forças. Você que está distante, você que está fraquinho, Ele não se esqueceu de você. A Bíblia diz em Isaías 49, versículo 15: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, do filho do seu ventre, ainda que essa se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não te esqueceu. Você está gravado na palma da mão dele. Ele não te esqueceu. Abriu a sua Bíblia em Apocalipse 4. Vou encerrar. Já tem gente olhando para mim aí. Esse cara vai parar não? Vou encerrar. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como voz de trombeta, ouvia falar comigo e disse: sobe aqui e mostra-te as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de saldômica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, com vestes brancas, e tinha coroas de ouro sobre a cabeça. E do trono saía relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E havia no trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais, cheios de olho por dentro e por detrás. A Bíblia diz: e o primeiro era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao bezerro, e o terceiro com o rosto de homem, e o quarto semelhante à águia voando. E os 4 animais tinha cada um respectivamente 6 asas ao redor, e por dentro estava cheio de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para sempre, os 24 anciões prostraram-se diante do que está sentado sobre o trono, e adoraram o que vive para sempre, e lançaram suas coroas diante do trono, dizendo: digno. Você não entendeu? Dizendo: digno, digno, digno é Senhor.
Aqui, vamos fazer um coral aqui nesta noite. Diga assim: digno é Senhor, digno é Senhor. Levanta a mão, levante a mão. Os que estiver acordado, os que estiver entendendo, digno é Senhor. Diga assim: digno. Pelo menos 10 segundos para Jesus fazer uma coisa grande na tua vida, para Ele renovar a tua vida, para Ele curar essa enfermidade. Eu vim adorar aqui nesta noite quem é digno. E a Bíblia está dizendo, diga assim: digno, digno, digno. Eu não estou ouvindo, diga digno, digno, digno. A igreja de Alhanda adora, a igreja de Alhanda adora. Os obreiros, diga digno, digno, digno. Está fraco, ele merece mais, ele merece mais. Digno, 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 digno. Digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Eu vou ler mais um pouquinho, aguenta aí. É uma vez só no ano, depois no outro ano tem outro aniversário, né? Aí já sabe que o pregador fala muito. Diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Lá no céu ninguém, não tinha ninguém, arcanjo, querubins, serafins, seres viventes, criatura vivente, ninguém digno, ninguém digno. E vamos lá, ninguém. E eu chorava muito, porque no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, encontrou alguém digno para abrir o livro. Os anjos não podiam, os reis da terra também não, os demônios também não. E João caiu em pranto. João começou a chorar, chorava. Versículo 4 diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Aleluia. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores. Ei, ao consolo. Não chores. Essa palavra não é para todos, é para alguns. O Espírito está dizendo assim: não chores. A providência vem aí. A solução está chegando. Não chores. Aleluia. Aleluia. Reprime a tua voz de choro. Alabacamassuri minécia. Ituribicalamasura manácia. Adore a Deus comigo. Adore a Deus comigo. Há uma unção poderosa aqui nesta noite. Há uma graça sendo derramada aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui para reativar. Você está desanimado, você está triste, mas nesta noite o Espírito de Deus está reativando as tuas forças, está te levantando de novo. Erga-se agora. Tem gente que está entendendo. Diz assim o texto: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Versículo 5: e disse-me dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o maior campeão da história. Ele estava lá no trono, entre os animais viventes, que é uma representatividade da criação, entre os 24 anciões. E João olhou, e lá estava um cordeiro. Era Jesus que estava, é Jesus que está lá. E disse assim: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos animais e dos anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro. Você descobriu quem é digno? Já descobriu quem é digno? Já descobriu?
a gente entende que Deus é grande. E quem é digno? Aleluia. Diante do Cordeiro, tendo todos harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações do santo. Tem gente que pensa que o crente vem perder o tempo, Fernando, aqui na igreja. Ora, derrama lágrima. As irmãs da oração, vem de manhã, vem de tarde, vem de noite e chora, e chora. E alguém diz assim, mas essa irmã está perdendo o tempo. Está não, as orações estão sendo recolhidas. Crente fiel que ora, crente nascido de novo que ora, crente que ora, ele não perde tempo. Crente que ora, as suas lágrimas é recolhida. E aqui está, lá no céu. As tuas lágrimas estão lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Cheia de incenso. Verso 9, eu vou encerrar, viu, irmãos? E cantava um novo cântico. Novo cântico. Chegou um tempo na tua vida de cantar. O tempo de cantar chega. Chega de ser pisada. Chega de ser escanteada. Chega de ser humilhado. É o tempo de cantar. Oi, mulher, para sempre é um momento. São refrigérios nas nossas vidas. Vem a prova e vem o refrigério. Vem o empurrão e vem o refrigério. Vem o pisar, o vender. Aleluia. Mas também há tempos de refrigério. É o tempo de cantar. É o tempo de abrir a boca. É o tempo de cantar. O tempo de cantar chega. Chega, chega. E cantava um novo cântico dizendo que a igreja, digno és de tomar o livro e desatar seus selos, porque para Deus comprasse homem de toda tribo, povos, línguas e nações. Agora vamos ao clímax da adoração. Versículo de número 11. E olhei e vi a voz de anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciões. E o número deles era milhões. Quantos? Milhões. De milhões. Milhares de milhares. Ei, se você não adorar, tem quem adore. Melhor do que tu. Se você não cantar, tem quem cante melhor que tu. E sabe o que é que estamos fazendo aqui nesta noite? É Deus que é bom e está dando oportunidade para a gente adorar também. E tem gente que não quer. Tem gente que não quer cantar, não quer louvar, não quer adorar. Mas lá no céu, o digno, ele está sendo louvado por milhões. Milhões, 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 milhões e milhares de milhares. Ele está adorando, ele está sendo adorado. Ele, resumindo, ele não precisa da nossa adoração. Tem gente que não quer adorar, não quer fazer obra de Deus, se sentindo o melhor. Mas lá em cima, o digno está sendo adorado por criaturas, por seres superior a nós, por seres que nunca pecaram. Ele está sendo adorado. E aqui ele está nos dando uma oportunidade de adorar ele também. E diz assim o versículo 12: com grande voz diziam: digno és o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e glória e força e honra e ação de graça. Fique de pé que eu vou orar por você. Ele é digno. Descobrimos aqui, nós sabemos aqui quem é grande, nós sabemos aqui quem é digno. Vou fazer uma oração por você. Aleluia. Eu vou orar por tua vida e depois eu passo a oportunidade para a cantora, para a irmã louvar o Senhor. É verdade que o tempo está avançado, mas irmãos, Jesus não está limitado ao tempo. Às vezes a gente quer até falar, ao tempo. Entregue o tempo na mão de Jesus. O que Ele quer fazer na tua vida é hoje. Foi Ele que proporcionou isso aqui para fazer uma coisa nova na tua vida. E você vai adorar a Deus agora como nunca. E esta adoração, ela vai se exteriorizar através das lágrimas. Você pode chorar, você pode gritar. Adore a Deus do seu jeito. Eu grito demais, mas é assim mesmo. É do meu jeito, cada um faça do seu jeito. Eu adoro a Deus do meu jeito e ninguém tem nada a ver com isso.
Aleluia. Fecha teus olhos. Diga que Ele é digno. Comece essa oração dizendo: Ele é digno. Senhor, Tu és digno. Aqui estamos nesta noite, Senhor, diante da Tua casa, diante da Tua presença, para Te louvar, para dizer que és digno, para dizer, Senhor, que Tu és o maior, que Tu és o maioral. Aqui pregamos a Tua palavra, aqui adoramos o Teu nome, aqui exaltamos o Teu nome. Não estamos aqui para adorar pregador, não estamos aqui para adorar o homem. Tu sabes que o Teu povo veio Te adorar. Tu sabes que o Teu povo veio Te adorar através dos louvores. Tu tem usado a Tua serva do louvor, Tu tem usado o Teu servo da palavra. E agora eu Te peço, Senhor, pelas vidas que estão aqui nesta noite, aqueles que estão acorrentados, aqueles que estão presos, aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles que estão distanciados de Ti. Pai querido, faz uma coisa nova nesta noite. Visita o ventre dela, visita o coração dela, visita a casa dela, visita o matrimônio, Senhor. Faz uma coisa nova para a glória do Teu nome. Pai querido,